O envelhecimento da população mundial é um desafio que impacta a sociedade e a sua economia. No Brasil, 10% da população é idosa, onde 81% possui alguma doença crônica. A maioria depende de serviços públicos de saúde, com acesso a direitos como consultas, exames e distribuição de medicamentos gratuitos. Mas a demanda é alta e o orçamento é baixo, o que não cobre o atendimento a todos, sobretudo de baixa renda. Estes dependem exclusivamente da saúde pública. A inserção de alternativas que reduzam os custos pode garantir uma melhor qualidade de vida às pessoas. Durante o envelhecimento, diversos distúrbios metabólicos acontecem, como câncer, diabetes, depressão e demência. Na última década, foi estudado o papel da nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD+, no processo de envelhecimento. O NAD é um cofator de enzimas muito importante e participa nas reações de oxorredução em vários processos fisiológicos na célula, principalmente os anabólicos. Além dessa função, o NAD serve como substrato para o funcionamento de enzimas não oxidativas, como sirtuínas, poli-ADP-ribose polimerases, as PARPs e CD38. As sirtuínas catalisam a desacetilação da histona e atuam em muitos processos biológicos, como sobrevivência celular, a senescência, proliferação, apoptose, reparos de DNA e metabolismo. Um problema é que os níveis de NAD decaem durante o envelhecimento e, por consequência, essa alteração desencadeia diversas disfunções mitocondriais, que causam doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, obesidade e dentre outras. Felizmente, estudos recentes mostraram que é possível aumentar os níveis de NAD em modelos animais por meio de suplementos como o nicotinamida mononucleotídeo, o NMN, e o nicotinamida ribosídeo, o NR, que são moléculas que servem como precursores para a síntese intracelular de NAD. Há evidências de que a suplementação prolongou a vida de animais e beneficiou a saúde. A suplementação é feita por meio de pílulas ou cápsulas e já foi demonstrado que doses entre 300 a 2.000 mg são bem toleradas. Pensando nisso, desenvolvemos o Revita NAD+, um suplemento à base de leveduras probióticas que irão ajudar a suprir a demanda celular por NAD+, e também retardar os distúrbios metabólicos relacionados ao envelhecimento. Utilizaremos a levedura probiótica Saccharomyces boulardii, que faz parte da nossa microbiota. Além disso, Saccharomyces boulardii provou não ser patogênica e não sistêmica, ou seja, permanece no trato gastrointestinal ao invés de se espalhar para outras partes do corpo, e cresce mesmo em temperaturas excepcionalmente altas, de 37 graus Celsius, tornando-se assim a levedura ideal. Essa levedura já é vendida comercialmente em produtos como Floratil, Florent ou Flomicin. Ela já é usada para o tratamento de distúrbios intestinais e também para tratar infecções graves como Clostridium. Para poder engenheirar a levedura para auxiliar a repor os níveis de NAD+, estudamos primeiro qual seria o melhor precursor de NAD, já que este não pode ser fornecido diretamente, por ser biologicamente instável. O NAD é produzido por duas vias, a via de síntese de novo, que utiliza o aminoácido triptofano como precursor, e pela via de salvamento, que utiliza diversos tipos de vitamina B3, como o nicotinamida ribosídeo, o ácido nicotínico e o nicotinamida. Estudos sugerem que o nicotinamida ribosídeo é o melhor precursor, já que pode aumentar a produção de NAD+, em células de camundongo em até 270%. Também foi demonstrado que estimula a síntese de NAD+, em homens e mulheres saudáveis e os protege contra doenças relacionadas à idade. Decidimos que a molécula nicotinamida ribosídeo seria o melhor precursor para ser sintetizado pelo Revita NAD+. O seguinte passo foi desenhar a via metabólica em Saccharomyces boulardii para poder secretar o nicotinamida ribosídeo produzido para o sistema gastrointestinal. A via de síntese de novo de NAD+, a partir de triptofano, tem como intermediário o ácido quinonínico ou quinolinato. Aumentando a produção desse composto, poderíamos direcionar o fluxo para a síntese de nicotinamida ribosídeo. Ao analisar as reações dessa via, percebemos que a reação catalisada pelas enzimas BNA1, BNA2 e BNA4 são dependentes de oxigênio. Procuramos então a via de síntese de NAD em organismos anaeróbicos e vimos que eles produzem ácido quinolínico a partir de aspartato, sem a necessidade de oxigênio.
Dessa forma, decidimos montar uma via heteróloga formada pelas enzimas aspartato desidrogenase, ANADX, da bactéria Pseudomonas aeruginosa, que converte aspartato para iminoaspartato. E a segunda enzima é a NADH, do fungo Pyromyces finis, que converte iminoaspartato em quinolinato. Esses dois genes serão inseridos no genoma da Saccharomyces boulardii sob regulação do promotor ANB1, que promove a expressão gênica em condições de hipóxia. Adicionaremos uma cópia extra do gene BNA6 no genoma da levedura, que poderá auxiliar a conversão de quinolinato mais eficiente em ácido nicotínico mononucleotídeo, havendo a superexpressão dessa molécula. Mas agora temos outros dois desafios: aumentar o fluxo em direção à síntese de nicotinamida ribosídeo e também aumentar a sua exportação para o lúmen do intestino. Para isso, inibimos as reações das enzimas NRK1 e POF1 para impedir o metabolismo de nicotinamida ribosídeo em direção à síntese de NAD+, e também as enzimas URH1 e PNP1 para impedir o uso de nicotinamida ribosídeo para a síntese de nicotinamida. Para resolver o problema do transporte da molécula para dentro das células, deletamos também os transportadores de membrana plasmática TNA1 e NRT1. Então, para isso, utilizaremos a técnica CRISPR-Cas9 para a realização das modificações no genoma da levedura de forma mais eficiente e sem deixar cicatrizes ou marcadores. A construção de um plasmídio contendo a sequência codificante para a proteína Cas9 e a sequência de RNA guia permitirá a clivagem na sequência de expressão do gene POF1, e para reparar o dano no DNA genômico da levedura, será inserido no local da clivagem o cassete contendo o gene policisstrômico possuindo informação para codificar três enzimas distintas, a NADX, a NADA e a BNA6. O nocaute das demais enzimas será feito com a inserção de um códon de parada no meio da órfe de expressão das mesmas, impedindo a sua formação final. Uma vez desenhada a via metabólica de síntese de nicotinamida ribosídeo pela levedura, analisamos o balanço de fluxo pela ferramenta FBA para identificar possíveis gargalos na síntese de nicotinamida ribosídeo e também para calcular se a quantidade sintetizada seria em níveis terapêuticos. Executamos várias etapas. Primeiro, escolhemos as restrições para mimetizar o ambiente gastrointestinal. Depois, elaboramos uma função objetivo para encontrar a melhor solução do modelo. Com isto, conseguimos mostrar os níveis de biomassa necessários e a concentração dos metabólitos de nossa via metabólica. Realizamos a validação em ambientes aeróbicos e anaeróbicos. Felizmente, nossas simulações mostraram que o nicotinamida ribosídeo foi secretado após as deleções, o que pode indicar que isso pode ocorrer em vivo. No final, encontramos que com uma concentração de glicose de 0,9 mmol por grama no sistema gastrointestinal, a nossa levedura poderia produzir 0,059 mmol por grama de nicotinamida ribosídeo em ambiente anaeróbico sem ter crescimento, dentro de um intervalo de 1 hora. Mas agora em um dia ele produziria 1,42 mmol por grama da mesma concentração. A levedura Saccharomyces boulardii é considerada um organismo de biossegurança de nível 1, BSL1, que já é usado como um probiótico para humanos. E os genes heterólogos que estamos adicionando são de 2 micro-organismos de nível 2, BSL2. Mas considerando que iremos sintetizar esses genes comercialmente, não iremos entrar em contato ou manipular os próprios organismos. E considerando o objetivo do projeto, terá que fazer testes em animais antes de entregá-lo à sociedade, para ver se a Saccharomyces boulardii manteve a sua função probiótica mesmo com as alterações em seu genoma. Seguindo os regulamentos para organismos geneticamente modificados de nossa instituição, trabalharemos em um laboratório de nível 2, e como já trabalhamos com proteínas virais inativadas, nosso laboratório possui um protocolo de biossegurança onde todos os alunos recebem treinamento adequado tanto para manipular os organismos, quanto para descartar corretamente o material utilizado na pesquisa, e assim podemos garantir uma grande qualidade de biossegurança, mesmo sendo um organismo de nível 1, inofensivo como a Saccharomyces boulardii.
Para as práticas humanas, pesquisamos informações socioeconômicas relacionadas à realidade do envelhecimento da população brasileira e às ações do Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, 15% da população brasileira com 60 anos ou mais era do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2021. No ano de 2060, a população idosa deve aumentar cerca de 43% e, consequentemente, a demanda por medicamentos. O SUS gasta anualmente cerca de 30% de seu orçamento em tratamentos para doenças ligadas à degeneração do corpo para uma única pessoa idosa. Com a crescente demanda e o envelhecimento da população em 10 anos, seria necessário cerca de 100 bilhões de reais por ano para gastar em tratamentos para idosos. Depois de entendermos melhor o assunto, realizamos uma pesquisa na internet para validar a nossa ideia. E inicialmente obtivemos 143 respostas e autorização de mais de 70 pessoas para entrevistas adicionais, por chamada, mensagem de texto ou videochamada. Dessa maneira, entrevistamos mais de 40 indivíduos de 20 a 60 anos de idade. A partir das entrevistas, obtivemos os seguintes dados. O primeiro deles é que 62,9% das pessoas preferem um suplemento com consumo em intervalos mais espaçados. Já o segundo diz que 100% das pessoas que fazem uso de algum tipo de suplemento alimentar alegam que sentiram uma melhora na qualidade de vida. O terceiro é que 52,4% de um total de 143 indivíduos demonstraram mais interesse por um probiótico anti-envelhecimento que a apresentação na microbiota intestinal. O quarto é que nosso público-alvo trata-se de pessoas entre 30 a 60 anos de idade, que por sua vez relataram forte preocupação com o envelhecimento e os déficits nutricionais que o mesmo carrega consigo, impedindo a manutenção do estilo de vida como desejado. Por último, podemos observar que uma boa parcela das pessoas possuem dúvidas e receios em relação a organismos geneticamente modificados. Com essas respostas, percebemos que para obter um impacto social genuíno, devemos criar um produto de baixo custo para permitir a distribuição, através do sistema de saúde pública, para famílias e indivíduos em situações socioeconômicas mais desfavorecidas. Foi possível ainda observar a necessidade de aumentar a conscientização da comunidade sobre a suplementação e OGMs, que são órgãos geneticamente modificados, através de políticas públicas e a disseminação de conteúdo informativo, que atinge um número mais significativo de pessoas. Com esse objetivo, além de desenvolver folhetos educacionais, decidimos criar podcasts informativos, uma alternativa para consumir conteúdo que pode ser acessado na internet através do telefone, celular ou de computador e rádio. Na análise de mercado, notamos que a taxa de crescimento anual global de suplementos alimentares, segundo o Future Market Insights, é de 8% do ano de 2022 até 2032, ultrapassando a casa dos 350 milhões de dólares. Já os probióticos, essa taxa fica entre 7% a 9%, chegando a uma marca de 1,8 bilhões de dólares globalmente. O de cepas probióticas, a previsão de crescimento global é de 7,6%, ultrapassando o valor de 146 bilhões de dólares. O mercado de probióticos no Brasil também segue em alta. Segundo o relatório feito pelo Modern Intelligence, o aumento da taxa anual no país composta de 11% para o período de 2020 a 2025, e atualmente esse mercado é dominado por 5 empresas no país. Com esse cenário, o Revitanad+, demonstra um grande potencial de aceitação e demanda pela comunidade local. Projetamos o Revitanad+, para ser cápsulas de ingestão com a levedura liofilizada. Os ensaios clínicos mostraram que 200 a 2.000 mg de NR são suficientes para aumentar a concentração de NAD. Através da modelagem matemática, podemos definir que a concentração ideal para nosso produto seria uma cápsula de 750 mg de peso seco de levedura. A manutenção desta dose por 4 dias mantém efeito terapêutico, necessitando de repetições subsequentes uma vez por semana. No entanto, são necessários mais ensaios clínicos para avaliar os efeitos dessa dosagem em humanos. O produto ele pode ser tomado em cápsulas com um pouco de água a qualquer horário do dia. Líquidos e bebidas quentes com temperaturas próximas a 60 graus Celsius podem influenciar negativamente o resultado clínico, além de que não é recomendável que a ingestão seja realizada com bebidas alcoólicas. Nossa equipe realizou uma análise em conjunto para entender melhor os potenciais problemas e soluções do nosso projeto. Essa análise ela é muito conhecida como SWOT, que pode avaliar o negócio em todos os ângulos possíveis, internos e externos, como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Notamos que nossa principal força é o fato de sermos pioneiros na produção de 100% nacional de um suplemento de NR e de NAD associado à atividade probiótica.
Já como fatores internos negativos, temos o fato de não ser possível definir uma dose muito precisa da quantidade de NR, que será absorvida com o uso do produto. E um outro ponto levantado foi o fato do nosso produto não ser voltado para a prevenção de uma doença ou desordem específica, mas sim para uma série de condições. Diante disso, temos os fatores externos positivos, onde nossa principal oportunidade é o fato do mercado brasileiro de probiótico ter a previsão de uma taxa de crescimento anual de 11% para o período de 2020 a 2025. Outros dois fatores são o recente interesse do Poder Legislativo acerca do uso de suplemento no SUS e a alta popularidade do NAD mundo afora. Por fim, como fatores externos negativos, nossa maior ameaça é o fato do nosso produto trabalhar com OGM, alguns geneticamente modificados, e sofrer de alguma burocracia. Além disso, temos mais 3 pontos a serem considerados: a possibilidade de problemas de violação de patente com a ANR, a concorrência de suplementos de NAD que são sintetizados quimicamente e são bem estabelecidos no mercado. Como cientistas, entendemos a importância de comunicar nosso trabalho e inspirar outras pessoas ao nosso redor. Dessa forma, somos responsáveis por criar artes destinadas ao nosso projeto com um idioma acessível a todos, como divulgação científica em nossas redes sociais por meio de publicações artísticas com conteúdo aberto a todos os públicos, traduzindo do nosso idioma local, português, mas também para inglês, espanhol e libras, que é o idioma de sinais brasileiros, possibilitando que todos entendam. Levamos a biologia sintética para locais além do meio acadêmico, com a participação em eventos como a UFRJ na Praça, um evento com o objetivo de aproximar a ciência ao público de uma forma interativa, onde é promovida uma dinâmica em que os participantes compreendiam a importância da enzima DNA polimerase de forma didática. Na dinâmica, os adultos e crianças eram incentivados a sintetizar uma sequência de DNA a partir da fita molde complementar, simulando a replicação da molécula. E também foi realizado um evento no Colégio Santa Terezinha, a fim de divulgar a biologia sintética e a ciência para alunos do ensino médio, onde foi feita uma apresentação de carreiras científicas. E além disso, foi feita uma apresentação também sobre o Agem, acerca do que é a biologia sintética e como ela cerca nosso cotidiano sem percebermos. A equipe também participou do curso de Engenharia de Máquinas Biológicas da UFMG para aprender e desenvolver melhor nosso projeto com o conhecimento obtido de outros times do Agem Global. Foram realizadas 3 colaborações envolvendo outros times Agem, do México, do Equador e também Chile, onde tiramos algumas dúvidas sobre a montagem da página Joggle a partir de apresentações com tópicos importantes e mostrando o processo criativo para a montagem da página. Realizamos outro encontro para falar sobre como poderíamos auxiliar uns aos outros em validar nossos sistemas biológicos, usando o benchling e normativas para a montagem de BioBricks. Discutimos também possibilidades na área de empreendedorismo com a apresentação de projetos para stakeholders. Ao final, foi feita uma dinâmica intergrupal entre os times. A ideia de montarmos uma equipe de biologia sintética para participarmos do Agem Design League foi unir pessoas de diferentes lugares, culturas, idades, área ou até formação, justamente para termos uma equipe interdisciplinar e amplamente inclusiva. Dessa forma, colocamos todos em setores específicos para o melhor desenvolvimento de nosso projeto. Obrigado!